Estamos voltando com o nosso programa, que hoje traz à mesa o vinho. E procurando valorizar o vinho gaúcho, e se ele não é mais valorizado, por quê? Diante de uma atitude inédita, eu acho, do Ibravin, que está indo ao governo federal, já entrou lá com uma petição para que o governo conceda uma salvaguarda. Exemplo de outros produtos brasileiros, como calçados, me parece que agora também com os têxteis, os tecidos, em razão desta concorrência devastadora de estrangeiros, nesta área que eu falei, dos chineses principalmente, que quebraram com a nossa indústria do calçado, em grande parte, que quebraram com a indústria dos brinquedos, que estão quebrando com a indústria dos tecidos, e agora os gaúchos estão preocupados com o vinho, mas por outras razões que não da China, até porque eu acho que a China não produz vinho. Produz mais que o Brasil. Já está produzindo também. Mas em que eles não se metem? Então, é o sexto maior produtor mundial hoje. Já? Meu Deus do céu, mas que... Impressionante. É o próximo, vai. Que é bom, não? Não tem muitas informações. Mas como o chinês, mas se cada um chinês beber um copo de vinho por dia, arrasa quarteirão. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Mas então, doutor Cristiano Dias Xavier, o senhor que é tributarista, acha que não é necessário estabelecimento de cota? Acho que não, Brasil. Não? O senhor bebe vinho? Bebo vinho gaúcho. Importado ou gaúcho? Bebo os dois. Mas mais estrangeiro ou mais gaúcho? Atualmente mais estrangeiro. Ah, pois é. Eu sou livre, né? Claro. Eu sou o único aqui, veja bem, eu sou o único aqui que não sou comprometido nem com o vinho importado, como o Leocir, que é vendedor, e nem com o vinho nacional, eles que direto ou indiretamente estão ligados. Eu sou neutro. Agora, não é porque o senhor tem um poder aquisitivo maior, então senta à mesa... Hoje em dia o importado é mais barato, Lazer. É mesmo? Professor, me traga um Bordeaux. Não chega tanto, Lazer. Eu gostaria de chegar a tomar Bordeaux com essa certa frequência, tomo bons vinhos de Bento Gonçalves, e em média eu percebo que eles são mais caros, né, que os bons vinhos, nem precisa ir tão longe, os bons vinhos chilenos ou argentinos, tá, também são mais caros que os bons vinhos europeus. É uma pena, mas eu gosto, como sou um curioso por vinho, eu gosto de tomar rótulos diferentes. Eu gosto de tomar os rótulos da Serra, aprecio, já fiz todos os principais passeios nas vinícolas e no Vale dos Vinhedos lá de Bento Gonçalves, então conheço alguma coisa. Tá? E só complementando, essa vontade que o consumidor tem de provar rótulos, o consumidor em geral, é o que ele mais prefere, é conseguir provar uma variedade cada vez maior de vinhos. Perfeito. Mas assim, eu fiz algumas anotações aqui e acho que convergimos em algumas coisas, pelo menos, além do gosto comum pelo vinho, que seriam assim, os motivos, tanto o Taviano quanto a Kelly comentaram os motivos que levam a indústria a requerer esse salvaguarda. A Kelly comentou logo no início do programa a questão do descaminho. Evidente, tanto eu e o Luciano são totalmente contrários a práticas de descaminho. Acho que a Receita tem que ser combativa, tem que ir atrás dessas importações inidôneas, fraudulentas e a Maré Vermelha, então, é uma boa iniciativa. Acho que sim, eu acho que não entendo, acho que dificilmente alguém vai se opor. Eu acho que é importante desde que a alça de mira esteja para aquelas pessoas que estejam praticando importações com utilização de documentos inidôneos ou utilização de qualquer tipo de fraude. Evidentemente, aqueles que importam, o Leocir, como qualquer empresa de bem, acho que estão tranquilos e defendem que seja extirpada essa fatia podre do mercado. Essa Maré Vermelha devia ser contínua, não momentânea. Não uma maré. Sempre. Vocês comentaram também a questão da guerra dos portos, a questão da guerra fiscal. Isso aí também é uma pauta, seria pauta até para um outro Conversas Cruzadas. Eu acho que realmente é prejudicial. Acho que estados chamados de empresas fundapianas, Porto de Vitória, Porto de Itajaí, realmente tiram a competitividade, os vinhos, melhor para explicar para os telespectadores, os vinhos que entram por esses portos acabam chegando com valores que são, digamos, vamos usar entre aspas, irreais ao mercado e afetam a competitividade.
Acho que tudo isso é correto. A questão da infraestrutura é importante. A gente não consegue competir. Você falou que os vinhos chilenos acabam tendo um custo de frete, às vezes, menor do que a próprio escoamento da produção gaúcha. Isso realmente é um problema. Mas eu continuo contrário ao salvaguarda, apesar de todos os motivos. Então, há uma convergência. Acho que todos esses motivos são preocupantes. Acho que é uma pauta importante para vocês. Acho que tem que brigar. Acho que a carga tributária ela é muito elevada. A carga tributária nacional. Acho que tem espaço para redução de IPI, mesmo levando em consideração a seletividade do tributo. IPI, ICMS, né? Também aqui no estado, de repente seja até mais fácil de conseguir alguma coisa. Na verdade, aqui a gente já conseguiu. Hoje, na prática, é 12% interno e 17% no 17 no terceiro. Repita qual é a taxa. Aqui no Rio Grande do Sul é 12 dentro da cadeia e 17 para o consumidor final. Antes? Era 25, nós conseguimos baixar no Rio Grande do Sul. Um benefício maravilhoso que nós não temos, né? Não, na importação. Não, o 17 é para todo mundo. 17 ok. É baixarem o interno de 25 para 12. Mas o IPI, é um quanto é? benefício que O você IPI tinha. é nacional, é para todo mundo, é 10 e 20. Pois, agora, ontem, nas medidas de ontem da presidente, ela estabeleceu o IPI zero para móveis e calçados. E por que não vinho, né? Por que não baixou o vinho, por exemplo, para 6? Né? Ela também ontem, Lazia, todo o PIS/COFINS para aqueles setores atingidos pelo plano da presidente só vão pagar o PIS/COFINS gerado no primeiro semestre, no segundo semestre, sem correção, aumentando aí o capital de giro e o fluxo de caixa dessas empresas. Realmente, acho que, talvez, no meu ponto de vista, no meu entendimento, acho que o setor, eu não sei se o setor estava ativo para tentar ser inserido no plano Brasil Maior. Não sei se faltou espaço para vocês. Eu acho que esse tipo de política eu acho saudável. Eu acho que tolir e reduzir, seja o verbo que for, o direito dos consumidores de apreciarem o vinho independentemente do país, da origem, da uva, eu não acho um bom caminho. Nós estamos aí, o Brasil está se colocando como uma economia importante, participativa, nós vamos ter eventos desportivos. Imagina chegar um europeu, alguém, num restaurante, só ter vinho brasileiro. Ah, que beleza, Porque lá é assim, né? Não, mas Se um dia isso acontecer... A questão é que hoje chega e não há nenhum vinho brasileiro. É. Né? Não, tudo bem. Muito Independente 2%, da né? salvaguarda. Ok, mas eu acho assim que talvez falte, acho que você colocou bem, a questão do marketing. Nem é minha área, mas Sem dúvida, sim. a Vinhos do Mundo, os clientes não conhecem o vinho nacional. Eu falo, quando eu tomo um rótulo nacional que me chama atenção, converso com as pessoas do meu convívio, elas nunca ouviram falar nesse rótulo. Bom, Eu até quase fazia um desafio para o Paviani, no intervalo aqui, que se nós trabalhamos hoje nas nossas lojas, em média de 120 rótulos nacionais de vinhos, a gente tem nas lojas, De um total de quantos, Leocir? tem uns 800. Certo. 20%. Se nós baixarmos o preço desses vinhos nacionais 20%, 25% na prateleira, com certeza o volume de venda não vai aumentar. Agora, não lhe parece, Leocir, que o dono do restaurante também tem que contribuir? Ele estabelece um preço estratosférico aí. Ele compra no mercado por 30 e vende por 60 lá na... Eu acho que os restaurantes no mundo todo se passa isso, e nós temos brigado muito por isso aqui em Porto Alegre, temos conseguido bons resultados, dividindo os esforços. A gente baixa um pouquinho mais o preço, mas contanto que você, dono do restaurante, vamos trabalhar com um preço melhor. E tem se conseguido resultados bons. Nós fizemos isso com a Irmandade Italiana, com os restaurantes Isso. que acabaram baixando um Eles pouco. estão receptivos a isso. É uma questão de vender uma ideia. qual é o percentual que eles ganham, só por curiosidade? A média hoje, eles aplicam bruto em torno de 60%, 70%, 80% nos vinhos. Quem é o dono? O dono do restaurante. É um absurdo. Era 120, não, mas era 130, Era mais, 150. Não, isso é um abuso. Eu acho que melhorou e muito. Quando alguém, o Canadá tem o Canadá francês tem inúmeros restaurantes onde o cliente pode levar o vinho de casa, do mercado, para beber lá. Sim. Né? Que é um estímulo para visitar restaurantes e poder beber vinho. Sem pagar rolha? Sem pagar rolha. Aqui tem grandes restaurantes, Eles cobram a rolha. cobram a rolha, quer dizer, não dá para levar o vinho da E preferência. o preço da rolha, às vezes, é o preço de uma garrafa dele. Exatamente. Tem um restaurante importantíssimo aqui na Zona Sul que está fazendo isso. O preço da rolha é o preço de uma garrafa do bom vinho. Do bom vinho do é um local. absurdo. Bom, doutora Kelly, professora de Direito do Vinho na UX.
A primeira coisa que eu gostaria, agora que eu fiquei olhando isso, vendo o histórico do Leocir, é quem sabe o setor do vinho convida o Leocir para nos auxiliar a fazer esse marketing. Olha, eu vou contar uma experiência que eu fiz aqui. Eu vou contar uma Não é experiência. provocação. Não, é uma história de sucesso. Sim, mas aí ele tenho a perde o dizer negócio. seguinte, Leocir, Aí ele perde o negócio do estrangeiro. Lazier, não, mas o Leocir tem uma trajetória que a gente respeita muito, sabe? Ele é uma das pessoas que ajuda a construir o mercado, etc. E ele não é o foco da medida da salvaguarda, certo? Sim, tá. O trabalho que ele produz... Ele até divulga o vinho, né? O trabalho que ele coloca, o produto que ele tem, a posição que ele está no mercado, não é o foco da salvaguarda. Não é diminuir a diversidade do que ele vai oferecer na sua loja e para as cartas e restaurantes que ele estabelece. Então, eu acho que está bem claro isso, tem que deixar isso claro, né, Luciano? Tanto é que nós construímos uma marca de espumantes, que é a marca da Vinhos do Mundo, 2010. 2011, nós conseguimos vender 30 mil litros de espumante, esse que é engarrafado na Serra Gaúcha, e no segundo ano. Ao passo que Casa Silva, que nós importamos do Chile, nós estamos no 12º ano de trabalho e nós vendemos 150 mil litros. Quer dizer, existe um espaço, tem que cativar o mercado. Eu acho É a que vez da doutora Kelly e suas conclusões. Bom. O meu colega Carboneira está me lembrando aqui que a cerveja Long Neck, que custa menos de R$2 no mercado, é vendida a 7 nos restaurantes e casas noturnas. Então não é só o vinho que há essa exasperação no preço. O problema é que, tipo assim, entre 7 e 60, infelizmente, muitas vezes as pessoas optam por pagar 7, né? Isso é um dos grandes problemas. Bom, minhas considerações. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é o seguinte. A salvaguarda, ela foi pensada porque não é para atacar nenhum estado, não é para atacar nenhum país, nenhuma vinícola. É para tentar dar o fôlego para o mercado interno. Por quê? Porque, por exemplo, na União Europeia, eu tenho incentivos para a produção, e não só na parte de marketing, mas tem pagamento direto para o produtor. Na Espanha, de 350 bilhões de euros, na França, 280 bilhões de euros, na Itália, de 330 bilhões de euros por ano, para eles produzirem o que eles já produzem. Ora, se eles têm esse tipo de incentivo, o Brasil hoje não dá mais incentivo financeiro. Mas nós precisamos de algum tipo de mecanismo que nos auxilie a continuar no mercado. Talvez isso não possa não parecer evidente para vocês, mas se acompanhar uma curva que foi desenhada com a trajetória desde 83 até hoje, de evolução da venda, da participação da comercialização de vinho fino no mercado brasileiro, você vai ver que em poucos anos, em 5 ou 6 anos, desaparece o vinho fino brasileiro do mercado. Porque é uma curva completamente descendente. E, em compensação, há uma curva extremamente ascendente do vinho importado. Em contrapartida, você tem uma curva completamente ascendente No espumante. dos espumantes. Eu acho que o Brasil tem que ser o grande produtor de espumante Tudo do bem, mundo. o problema é que em qualquer lugar do mundo... Eu acho que não dá o para ir para o caminho espumante- errado. Não, Sim, mas aí vai que assim, ó, desistir do vinho? Lazier, É que eu não. acho que se você não tem condições climáticas, e que você depende de fatores incontroláveis, que é clima, que é solo, etc., Mas você o vai... nosso vinho tá bom, Leocir. Mas Pois eu acho é, que nós vamos ele não é acabar- ruim. É Nós um outro melhoramos, ele ele é um- acabar com uma coisa que nós conseguimos Não, é um fazer. outro estilo de vinho que eu acho que o que falta é, de fato, conquistar o consumidor. Então, que ele pra isso, goste nós desse pedimos a tua estilo ajuda. de vinho. Tá. Sério? Seria possível ajudar no marketing do vinho? Olha, Eu digo que o eu Luciano hoje não até faço já consultoria. já Eu faz. posso. A gente está todo dia no mercado. Eu sou amigo de todos Concluiu? os produtores Claro. de vinho. E ele também vende vinhos nacionais, nós eu vendemos acho que vinhos isso A vez é sua, nacionais. fale. Não, a gente vende vinhos nacionais, acho que o trabalho que eles fazem é maravilhoso, porém eu posso ajudar, a gente pode trocar ideias, trocar experiências. Agora, o que eu penso em negócio é que você não pode errar no que você vai fazer. Se você tem condições maravilhosas de produzir um produto, tem que investir nisso. Mas eles não estão fazendo isso? No espumante? Claro, o espumante eles fizeram e estão ganhando mercado. Sim. Tá perfeito. Até não precisou muito incentivo do governo, pelo que me parece, foi uma coisa natural. Houve uma redução do empenho, mercado que era aprovou. 30%. O mercado Foi de 30 para aprovou. 10. Agora, Isso Bem, é um o que eu importante- acho que não pode buscar, que eu acho errado, o que vão fazer, outra coisa, é buscar incentivos para investir em querer competir no mundo com vinhos tintos produzidos aqui. Eu acho que é muito difícil isso.
Claro que vai foi atingida a relação custo-benefício. Você vai ter uma fatia de mercado, mas aí você tem muito trabalho. Tem mercado. Nós estamos hoje exportando vinhos também. Acho que tem reconhecimento internacional. E a concorrência lá fora também é muito grande. Então, eu acho... Concluiu? Existe todo esse espaço, então o que eu faço? Esse espaço de mercado de 2,15 litros per capita para no mínimo 15, que acho que é possível consumir, tem 13, 12 litros e meio que os vinhos gaúchos podem conquistar. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha das suas considerações finais, Spaviani. Realmente as condições de produção, de solo, de clima, do Chile e da Argentina são muito melhores que as nossas do Rio Grande do Sul? Eu acho que eles têm condições de clima, principalmente, né? Nem me refiro tanto a solo e outros, mas a condição de clima que ela é permanente, né? Ela não tem... Tu tem lá uma condição que não chove praticamente, né? E água disponível para irrigar. Então é uma viticultura... Aquela região de Mendoza? Claro, tanto do lado oriental como do lado ocidental da cordilheira, tanto no Chile como na Argentina. Então isso é, sem dúvida, uma vantagem comparativa muito grande. Nunca, jamais vamos ter essa mesma vantagem. Porém, esse é um fator. E eles também têm escala de produção, que é outro fator importante, né? Então nós temos uma matriz de produção diferente e uma escala de produção diferente. Nós não queremos fazer os vinhos iguais do Chile, iguais da Argentina, e nem é esse o caminho. Eu acho que o caminho é fazer os vinhos que o Brasil pode e deve produzir. E diferente das suas regiões, que eu acho que o Lucílio tem razão, a Serra Gaúcha pode estar se especializando para um tipo de produto. A campanha Serra do Sudeste, que já tem condições, por exemplo, de ampliar vinhedos, mecanizar, diminuir custo de produção, pode produzir outros tipos de vinho. Santa Catarina, nas regiões de altitude, no oeste do Paraná, o sul de Minas, agora a região do Cerrado, está entrando produzindo chirrás, que está... Então, é o Brasil que está se movimentando, tem condições para isso. E onde surgem regiões novas, Lazier, se desenvolve a cultura do vinho nessas regiões. Então é um movimento que ele é importante. Os Estados Unidos cresceu o seu consumo e cresceu a sua produção e atingiu um ponto fundamental em 2002, quando os 50 estados americanos hoje produzem uvas e vinhos. Principalmente a Califórnia. A Califórnia é o principal deles, é o mais forte, mas todos os outros 49 estados, inclusive o Alasca, produzem uvas e vinhos. Cada um na sua condição de competitividade. Então eu acho que o custo de produção é uma coisa, as condições geográficas é outra, são vários fatores, né? A logística é outro fator, a forma de comercializar, a forma do marketing é outra, o posicionamento, a questão das indicações geográficas, quer dizer, há um conjunto de fatores. Nós não podemos atribuir o sucesso ou insucesso a um único fator, mas há um conjunto deles. E é esses fatores, esse conjunto. A salvaguarda não é a salvação, não, mas ela é um caminho importante, temporário, dá um estímulo para que possa haver investimento. Nós investimos muito nos últimos anos em ampliação e tal. Essa ampliação, digamos assim, ela não atingiu hoje, essa adoção de tecnologia não atingiu 100%. O Vale dos Vinhedos vem dando certo, atingindo o que se esperava? Eu acredito que sim, eu acho que está, e ele agora está na fase de denominação de origem, quer dizer, uma outra forma de fazer. Está demorado isso, né? É que a previsão, a própria legislação brasileira não tem muito claro o que vai acontecer com isso, porque a lei, a doutora Kelly pode até explicar, não há previsão legal de o que fazer nesse caso, onde uma indicação de procedência quer passar a ser uma DO. A lei, na verdade, ela não coloca que vem primeiro uma IP e depois uma DO, coloca duas. E o pessoal do Vale achou que seria interessante migrar, só que não está previsto. Migrar para, explique melhor, que é muito técnico. Desculpa, a indicação de procedência migrada existente para uma denominação de origem. A lei não prevê essa possibilidade. E os técnicos do DNPI não sabem o que fazer com isso. São dois institutos diferentes da indicação. A indicação de procedência, ela tem como foco a reputação. Então. Está emperrado com um procurador do INPI que não sabe o que fazer com isso. É uma questão jurídica, né? Mas, Lucílio, então, por que não entrega para outro que saiba, né? O pedido de salvaguarda, quer dizer, foi feito pelo Ibravin, pela Alvibra, o União Brasileira de Viticultura, o Sindivinho do Rio Grande do Sul, que é um dos mais antigos sindicatos do Rio Grande do Sul, e a Federação das Cooperativas Vinícolas. São 4 instituições, e as que formalmente assinaram isso, mas a Agave e dezenas de associações apoiam, e centenas de vinícolas apoiam esse coisa. O que aconteceu é que nós não estamos divulgando os nomes das vinícolas porque houve retaliação já no primeiro dia. Eu não compro mais vinho da tal vinícola porque ela está na salvaguarda. Uma medida injusta, uma medida totalmente antidemocrática, porque o espaço de discussão está no próprio edital que permite esses restaurantes de São Paulo, então estão eliminando todas as vinícolas, porque já não sabe quais são as que querem a salvaguarda. Comercialmente isso não há. Alguns eliminaram apenas algumas vinícolas, elegeram 2 vinícolas, são 2 vinícolas grandes, né? Quer dizer, que
E aí eles focaram aquilo para ter uma posição e para ter a repercussão política na imprensa, etc. E ganhar mídia, na verdade. Tem uma coisa que não ficou clara ainda. A salvaguarda atingiria em que medida as importações do Chile, Argentina, Uruguai? Então, a salvaguarda, se adotada pelo governo, se aceita pelo governo, ela tem dois caminhos. Um deles é o aumento do imposto, mas nós já definimos com o governo já se manifestou, que não é isso que nós queremos. Por quê? Porque ele não incide sobre o Chile. O Chile não. Ele não incide para o Chile. O Chile vai continuar dando um banho. Não, calma, mesmo por que isso haja uma elevação para 1000% de imposto, o Chile tem uma preferência de 100%, ou seja, ele baixa para zero. Então não incide sobre o Chile. Então a forma que se está solicitando Nem sobre a Argentina. Nem sobre a Argentina. A forma que se está adotando a salvaguarda é a restrição de cotas, o estabelecimento de cotas. E essas cotas, como o Lucir sabe, o mercado vem crescendo. Ela pode ser baseada, ela tem que ser baseada nos últimos 3 anos, inclusive com a perspectiva de crescimento futuro. Eu acho que é isso, aquilo que eu falei, nós podemos quantificar de forma que os importadores aumentem e nós possamos participar desse crescimento. Só uma coisa que eu não entendi, como é que vocês restringiriam efetivamente a entrada de vinhos do Mercosul pela questão do livre comércio? O Mercosul é diferente e aí nós estamos nesse momento, iniciamos ano passado uma negociação, quer dizer, iniciamos em 2005 um acordo de investimentos com a Argentina. Em 2008 fizemos um estudo de mercado conjunto com o objetivo de atuar em ações conjuntas até de promoção e marketing. E agora nesse momento estamos na fase de elaboração de um protocolo entre o Mercosul, Brasil, Uruguai e Argentina para elaborar um plano estratégico da vitivinicultura. Onde enfocaria, digamos assim, exatamente a potencialidades desses produtos e para o mundo e de como trabalhamos no mercado interno. Para concluir, Glazer, não é eliminar a diversidade de vinhos que o Dr. Cristiano gosta de consumir, o que o Lucir tem a oferta na sua loja, mas é trabalhar na quantidade de vinhos e principalmente aqueles vinhos que fazem concorrência mais direta com os nossos. E para última informação, ontem participamos em Brasília e tomamos posse em conjunto no Conselho de Competitividade Setorial da Agroindústria, onde pela primeira vez, Dr. Cristiano, o setor vinícola vai ser ouvido. Perfeito. Junto com o café, com a laranja, com a carne, com o álcool, com a cana, etc. Então é um passo importante que estamos dando para que a gente possa fazer as políticas públicas também para o setor vitivinícola gaúcho brasileiro. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do programa, tivemos aí uma carga de informações muito preciosa. Eu acho que um debate variado, proveitoso. Não vou dizer que tomamos um porre de debate sobre o vinho, porque seria incorreto. Um porre de informações. Mas aprendemos muito aqui sobre esse produto tão importante no Rio Grande do Sul, para a nossa economia, para o nosso orgulho. Que nós temos muito orgulho de produzirmos um produto tão nobre como é o vinho, que é bem peculiar do Rio Grande do Sul. E esperamos que a coisa melhore. Que não tenhamos diminuição não do vinho. O Leocir tem razão, vamos exaltar o espumante, vender cada vez mais, mas não em detrimento e redução do vinho. Vamos fazer os dois crescerem, até porque o Leocir vende vinho gaúcho, né? Tem seu espaço. Tem espaço. Então, muito obrigado aos senhores e à senhora Kelly Broch, professora de Direito do Vinho no mestrado da UX, Carlos Paviani, que é o diretor executivo do Ibravin, Cristiano Dias Xavier, tributarista, e Leocir João Vanazzi, um grande importador de vinho. Esse nosso programa será reprisado nesta quinta-feira às 9 horas da manhã. E nesta quinta, às 10 da noite, tem mais conversas cruzadas que transmitiremos ao vivo, diretamente da Festa do Mar em Rio Grande. Amanhã de manhã estarei viajando para o Rio Grande para de lá fazer o Conversas Cruzadas com a Festa do Mar. Então, até lá, boa noite.